Agora vamos dar continuidade às nossas aulas do curso de ultrassonografia transvaginal e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre massas anexiais e como a gente descrever essas massas segundo aí o grupo IOTA. E aí também você pode me perguntar assim, por que é tão importante, professora, a gente fazer uma padronização? Por que é importante que eu consiga descrever de uma forma realmente padronizada? Porque embora, né, já foi observado que embora aí médicos, ultrassonografistas experientes, eles consigam caracterizar corretamente massas anexiais como sendo benignas ou malignas, os exames ultrassonográficos, eles são frequentemente realizados e interpretados por profissionais com níveis variados de conhecimento, confiança e de expertise também. Então, fornecer um perfil simples de estratificação de risco, de malignidade, pode melhorar o quê? Os resultados e a confiabilidade dos padrões de triagem dos exames ultrassonográficos. Pensando nisso, né, um grupo de médicos europeus se reuniram nessa tentativa aí de padronizar essa avaliação ultrassonográfica das massas anexiais, tanto em relação aos descritores ultrassonográficos, né, quais são relevantes e como descrevê-los, como também quanto na interpretação desses descritores, focando na diferenciação pré-operatória de lesões malignas e de lesões benignas. Esse daqui é o trabalho, eu fiz um recorte do trabalho que a gente vai aprender um pouco hoje, que é o trabalho do grupo IOTA, e o grupo IOTA, como a gente acabou de falar, ele fez uma série aí de descritores para a gente poder classificar essas massas anexiais e avaliar o risco de malignidade. Por que isso é importante, né? Porque lá no laudo, a gente, claro que a gente não vai ver, por mais experiente que a pessoa seja, a gente não vai ali, por exemplo, descrever no nosso laudo cistoadenoma seroso, tumor de células claras, não. A gente não vai falar isso, a gente vai classificar o cisto, nós vamos descrever esse cisto e vamos dar uma classificação na nossa conclusão, segundo o grupo IOTA, e a gente também vai fazer essa avaliação do risco de malignidade. E também é importante a gente aprender a respeito desse trabalho, por quê? Porque a recomendação da ISUOG é que a gente utilize os descritores do IOTA para que a gente classifique realmente ali as massas anexiais. E sempre que a gente vai fazer uma descrição de ultrassom, a gente vai precisar aprender o quê? Aprender a descrever parede, conteúdo, presença de septo, a presença de projeção sólida e de vascularização. A gente vai agora ver uma a uma, né, em como é que eu vou classificar em relação à parede, ao conteúdo, a presença de septo e presença de projeção sólida, e aí depois a gente vai começar a ver também, antes da gente ver a parte de vascularização, um pouco da própria classificação mesmo IOTA, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre vascularização, e no final da aula eu quero falar um pouco sobre os pontos importantes, do porquê você deve realmente utilizar, e também de algumas regras simples que o IOTA propôs, para a gente ter como critério de benignidade ou de malignidade. Então, a gente indo uma a uma, né, a gente tem esses cinco descritores que a gente vai precisar falar, a gente iniciando aqui pela parede. Quando eu tenho, né, as paredes de um cisto, elas vão ser classificadas como regular ou irregular. E aqui é interessante, eu até coloquei aqui essa observação, por quê? Porque em casos que eu tenho de tumores sólidos, a descrição da parede interna como sendo regular ou irregular, geralmente ela não é aplicável. Então, o que a gente vai conseguir realmente ver é o contorno do tumor, e aí a gente vai fazer realmente a descrição como um contorno externo, sempre que eu estou diante de uma lesão sólida. Então, diante de uma lesão cística, eu vou avaliar a parede interna dessa lesão, e diante de uma lesão sólida, eu vou avaliar o contorno externo dessa lesão sólida. Sempre também classificar como regular ou irregular. E aqui tem uma coisa muito legal, eu quero que você anote aí na sua apostila, anote aí no seu caderninho de anotações. Qual é a definição, né, de irregularidade interna de um cisto? É sempre que você tem uma área sólida, a gente vai aprender daqui a pouco, a gente vai ver imagens sobre isso, sempre que eu tenho a altura de uma área sólida, e essa altura ela for menor que 3 milímetros, compreende-se aqui a definição de irregularidade interna. E isso é muito importante, por quê? Porque se essa área sólida, ela tiver uma altura maior ou igual a 3 milímetros, nesse caso aqui, a gente já diz que é uma papila, a gente vai ver daqui a pouco aqui na frente, e a gente fala que realmente aquilo dali é uma projeção
sólida. Em relação ao conteúdo, nós temos 5 tipos de conteúdo. A gente pode ter o conteúdo anecoico, o conteúdo de vidro fosco, hemorrágico, baixa ecogenicidade e o padrão também e o conteúdo do tipo misto. A gente vai adentrar aqui um a um agora, e aqui, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem muito do nosso dia a dia, que é o conteúdo que eu tenho do conteúdo do tipo anecoico. Então, se a gente for, de acordo com o que a gente já aprendeu a usar os descritores de parede dessa imagem e de conteúdo, eu ia descrever como nota-se, é uma imagem ovariana, e aqui também é importante, e é interessante eu te ensinar que o iota, só fazendo aqui um parêntese, tanto ele vai, né, falar a respeito de imagens, lesões ovarianas, como lesões na região aí anexial. E eu consigo fazer essa diferença, se essa lesão ela é ovariana ou se ela é para-ovariana, se eu percebo, por exemplo, aqui, como eu vejo aqui nessa lesão, que ela tem parênquima ovariana. A gente aprendeu, né, em aulas passadas, o sinal do crescente, lembra? Quando a gente tem realmente parênquima ovariano, né, sendo espremidinho aí por uma lesão que está dentro do ovário. Então, aqui eu vou descrever, né, nota-se no ovário direito ou esquerdo, vou colocar lá de acordo com a minha avaliação, imagem de paredes regulares de conteúdo anecoico. Anecoico, quando está aqui bem pretinho, a gente já aprendeu esse léxico muito bem aí nas nossas aulas anteriores. Continuando aqui dos 5 tipos de conteúdo, o segundo tipo de conteúdo que o IOTA ele descreve para a gente é o conteúdo do tipo vidro fosco. O vidro fosco é esse conteúdo que ele é nitidamente espesso, ele tem esses ecos aí em suspensão, e ele é, na maioria das vezes, quando eu observo aqui, essas partículas, esses ecos em suspensão, eles não têm movimentação dessas partículas aí no seu interior, é um conteúdo realmente aí nitidamente espesso, e esse tipo aqui de conteúdo, ele é frequentemente encontrado nos endometriomas. Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma descrição, nota-se na região anexial, por exemplo, se eu não consigo observar se isso aqui é o ovário ou se não é, ou no ovário direito e esquerdo, imagem de paredes regulares e conteúdo do tipo vidro fosco. Esse é o léxico que a gente deve utilizar a partir de então, para a gente fazer realmente essa classificação aí de acordo com o IOTA, o grupo IOTA. O terceiro tipo de conteúdo que a gente vai poder observar e que o IOTA ele descreve para a gente é esse conteúdo do tipo hemorrágico, né, onde eu percebo no seu interior, a gente nota essas finas travas, essas traves aqui ecogênicas, né, e um aspecto aí mais reticulado realmente na imagem. Essa imagem aqui, ela é frequentemente observada no corpo lúteo hemorrágico. Então, essa imagem aqui é uma imagem típica de um cisto de conteúdo hemorrágico. Dando continuidade aqui aos nossos tipos de conteúdo, o quarto tipo de conteúdo é o conteúdo de baixa ecogenicidade. E aqui tem uma coisa muito importante para fazer: ajuste o ganho do seu aparelho. Porque, por exemplo, se a gente for avaliar aqui essa imagem do meu lado direito, onde eu estou aqui apontando com o laser, o que acontece? Se em um olhar, né, menos treinado, eu posso achar que esse cisto aqui é um cisto de conteúdo anecoico. Agora observe aqui, quando eu ajusto o ganho do meu aparelho, nessa imagem aqui do meu lado esquerdo, quando eu ajusto, quando eu aumento aqui o ganho, o que eu vou observar? Eu vou observar aqui a percepção de ecos realmente em suspensão. E eu torno isso aqui muito mais evidente quando eu aumento o ganho. E muitas vezes eu consigo eu consigo observar pequenos movimentos das partículas aí no seu interior. Por isso que é importante que eu faça realmente, que eu ajuste o ganho do aparelho. E esse tipo de imagem aqui, ele é frequentemente aí identificado em diversos tipos de neoplasias, entre as quais tumores mucinosos, né? E eu tenho essa percepção realmente aí de ecos em suspensão que tornam-se cada vez mais evidentes quando eu aumento o ganho do meu aparelho. O último tipo de conteúdo, o quinto tipo que a gente vai estudar hoje, que o IOTA preconiza, é o conteúdo do tipo misto. Esse é o conteúdo do tipo misto. Aqui a gente tem uma imagem tipicamente de um teratoma ovariano. A gente já aprendeu isso daqui a descrever e a reconhecer, né, essa imagem. A gente tem uma obrigação realmente aí de saber enxergar
e saber descrever e ver e avaliar um teratoma ovariano. Então, observe só, como é que a gente descreveria aqui? Note que, por exemplo, nessa imagem, a gente tem diferentes tipos de ecogenicidades. Eu tenho dentro dele mais linhas ecogênicas, eu tenho áreas de sombra, eu tenho áreas hipoecogênicas. Então, assim, o conteúdo misto ele é usado aqui, tipicamente para a gente descrever os teratomas. Outra coisa também que a gente pode, um outro tipo de lesão que a gente pode também estar usando esse conteúdo do tipo misto, é quando a gente vai descrever abscessos tubo-ovarianos, porque o abscesso tubo-ovariano, ele pode ter diferentes tipos também de ecogenicidades, então eu posso também utilizar o conteúdo do tipo misto, nesse caso. Então, nós já estudamos, né, dos descritores taxonográficos em relação às paredes, em relação ao conteúdo, e o IOTA também, ele propôs uma classificação baseado em mais outras características, né, que é a presença de septos e também a presença de material sólido, e por último, a gente vai estudar a parte de vascularização. Quando a gente vê, né, em relação ao septo, primeira coisa que eu tenho que te falar, o que é um septo? Um septo nada mais é do que uma fina faixa de tecido que atravessa a cavidade de um cisto de uma superfície interna para o lado ali contralateral. E a gente só vai dizer, por exemplo, que um cisto, ele é multilocular, não é? Quando ele tem a presença de um septo completo. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui nessa imagem, que eu observo que tem um septo que vai de uma parede à outra parede, né? E isso também aqui é importante te falar, e o Iota faz essa observação, que eu observo isso nas varreduras. Então, eu faço as varreduras ovarianas e eu observo realmente que tem essas septações aqui completas. Então, eu vou, por exemplo, falar que esse cisto é um cisto multilocular. Agora, se, por exemplo, eu faço uma varredura em toda essa imagem e eu não encontro um septo completo, como nessa imagem que a gente pode ver aqui, uma imagem alongada, com septos incompletos, que a gente também já aprendeu ali em aulas anteriores, como a gente vê onde? Nos casos de, agora você sabe, você vai me dizer, hidrossalpinges, exatamente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não posso dizer que essa aqui é uma lesão multilocular, porque eu não tenho um septo completo, eu tenho um septo incompleto. E aí, o IOTA, ele faz isso. Então, se eu faço, por exemplo, se eu tenho um cisto que só tenha apenas septos incompletos e nenhum septo real, ele vai ser registrado como unilocular. E isso, apesar do fato de que, por exemplo, em certas varreduras, em certas seções, o cisto pode até parecer multilocular, mas se eu não observo esse septo completo, eu vou classificar ele como unilocular. E aí, quando eu vou aprender, né, o outro descritor sonográfico que a gente precisa saber em relação à presença de projeção sólida. A gente começou a aula falando ali um pouquinho da avaliação da parede, se ela seria regular ou irregular, e a gente aprendeu que quando eu tenho uma área, né, uma área de tecido sólido, que tem uma altura maior ou igual que 3 milímetros, e isso aqui eu não vou só dizer como uma área irregular, isso daqui ela é uma projeção sólida, isso daqui ela realmente é uma papila, a gente já aprendeu um pouco aqui desse termo aqui de papila, e isso vai ser importante, porque quando a gente for aplicar as regras simples do IOTA, a gente vai ver, por exemplo, né, que o número de papilas importa, para saber se eu tenho mais chance ou menos chances de ser um tumor maligno ou benigno, que a altura dessa papila aqui importa, porque você vai perceber, por exemplo, quando a gente for aplicar 5 regras simples do IOTA, que uma papila menor ou igual ali a 7 milímetros, ela entra como critério, por exemplo, de benignidade, tá? Então, assim, isso daqui a gente tem que ter realmente ali em mente. E aí, partindo dessas coisas, né, que nós aprendemos aqui, que a gente aprendeu sobre parede, nós aprendemos sobre conteúdo, sobre presença de septos e sobre a presença de projeção sólida, a gente vai aqui agora saber fazer a classificação realmente IOTA. No final, a gente vai ver um pouco da vascularização, perfeito? Mas lembra o que eu falei, o conteúdo e o Doppler, ele não muda a classificação de risco.
O que muda a classificação de risco é a presença das projeções sólidas, que são as papilas, e a presença também aqui dos septos. Então, vamos agora para a classificação iota em si. Eu classifico um cisto como um cisto unilocular quando eu não tenho septos, aqui nessa imagem, e quando eu não tenho projeção sólida. Então, eu vou classificar esse cisto como cisto unilocular, ou seja, tem ausência de septos ou de componente sólidos. Esse cisto aqui é um cisto unilocular. Eu vou classificar como cisto multilocular quando esse cisto ele tem pelo menos um septo completo. E aqui o iota ele faz essa observação que a gente viu ali mais no comecinho da aula, né? Que se o septo ele for incompleto, esse cisto ele deve ser classificado como cisto unilocular, né? E ele cita como exemplo ali as hidrossalpinges, que são imagens alongadas, com septos incompletos, perfeito? Então, o cisto multilocular é um cisto que contenha pelo menos um septo completo. Já vai grifando aí na tua apostila, pelo menos um septo completo. E aqui tem uma coisa também muito importante, porque o que eu vou precisar contar aqui, nesse caso, é o número de loculações, né? Quantas loculações esses septos vão formar? Se mais que 10 loculações ou se menos que 10 loculações. Perfeito. Então, aqui, se a gente fosse descrever, né, eu ia falar que tem uma imagem na região anexial esquerda ou direita, de acordo com o que eu estou vendo. Eu descrevo como imagem anexial quando eu não consigo observar, por exemplo, parênquima ovariano, tá? Se eu tivesse observando aqui o parênquima ovariano, eu ia falar, nota-se no ovário direito ou esquerdo. Aí eu vou e descrevo, né, imagem de conteúdo anecoico associado a septos completos, né, septos completos, que determinam 6 loculações. Você pode me perguntar assim, professora, se aqui tivesse, por exemplo, se desse 15 loculações, por exemplo, eu precisaria descrever determinando 15? Não. O que eu vou precisar descrever? Se determina mais que 10 loculações. O importante aqui é eu saber se é menos que 10 ou mais que 10. Como de 2, né, de 2 até 9 loculações é um número mais curto, eu descreveria determinando 2 loculações, determinando 9 loculações. Mas a partir do momento ali que passa de 10, 11, 12, eu já boto ali determinando mais que 10 loculações. Aí, nesse caso, você poderia me perguntar assim, professora, e no caso, vamos supor aqui que deu 15 loculações. Eu escrevo determinando 15 loculações, ou que fosse mais, colocaria? Não. O que importa aqui é você colocar se foi mais que 10 loculações, ou se foi realmente ali menos que 10 loculações. E nesse caso, eu teria colocado realmente como mais que 10 loculações, caso fosse ali 15 loculações, né? Como o exemplo aqui que eu dei. Então, a descrição foi aquela que a gente fez, e na conclusão do meu laudo, eu ia dar a própria classificação iota, que no caso seria o quê? Cisto multilocular. Exatamente. E dando continuidade a essa classificação, agora, quando a gente tem um cisto unilocular sólido, são cistos que não têm septos completos, né? Então, não tem septos completos e que tem pelo menos uma área sólida. E aqui, como eu estou falando, vai entrar aquela definição ali de papila, que eu já deixei até aqui de uma forma, assim, mais destacada, já destaca aí na tua apostila, que papila é uma área sólida, maior ou igual do que 3 milímetros. Perfeito. Que se projeta aqui para essa cavidade realmente ali interna do cisto. Então, o cisto ele vai ser classificado como unilocular sólido, quando é um cisto, com pelo menos uma área sólida e que ele tem ausência de septos. E observe só, tá aqui, ó, que deu 0,4, né? Então, assim, deu mais que 3 milímetros, a gente já considera realmente isso aqui como uma projeção sólida. Isso daqui é uma papila, e isso daqui vai contar, sim, principalmente quando a gente for usar aquelas regras simples lá da classificação de benignidade ou malignidade do iota. E qual seria a descrição desse achado? Vamos descrever junto comigo? Escreve aí que eu vou escrever aqui, vamos ver se você acertou. Então, nota-se na região anexial, aí você bota direita ou esquerda, né, de acordo lá com a sua avaliação. Imagem de parede irregular, conteúdo anecoico, com uma papila, né, eu varri todo aqui esse ovário, era só uma papila, com uma papila medindo tanto por tanto por tanto.
E aqui você vai dar as 3 medidas da papila. E a conclusão do seu laudo, pela classificação IOTA, seria cisto unilocular sólido na região ovariana direita ou esquerda, ou na região anexial direita ou esquerda. E aqui, assim, sempre que nós estamos diante de um tumor com área sólida, algumas informações sobre as áreas sólidas são importantes de serem relatadas. A primeira delas é o quê? É o número de papilas. Porque quanto maior o número de papilas, e a gente vai ver isso no regra simples do IOTA, quanto maior o número de papilas, maior o risco que eu tenho de malignidade. E aqui a gente vai usar que é 1, 2 ou 3 papilas, ou que tem mais que 3 papilas. Uma outra informação aqui muito importante é o quê? É o tamanho das papilas. Porque quanto maior o tamanho dessa área sólida, maior o risco de malignidade. Então, o maior eixo da papila é o que vai ter realmente essa relação com a malignidade, e por isso a gente deve sempre medir a papilas nos 3 eixos. E aqui pode surgir uma dúvida também, professora, se eu tiver mais que 3 papilas, eu vou medir todas nos 3 eixos e vou escrever no meu laudo? Não, você mede a maior, né, e relata que tem mais que 3 papilas, com a maior, medindo tanto, por tanto, por tanto. Coloquei aqui um exemplo só para a gente ver como é que realmente é importante a gente medir os 3 eixos da papila para poder a gente saber realmente qual o maior diâmetro dessa papila. Agora, você pode também estar diante de um outro achado que o IOTA descreve aqui na classificação, que é o achado de cisto multilocular sólido. E ele descreve como cisto, nessa classificação, quando ele tem pelo menos um septo completo, associado aqui também a uma área sólida. Então, vamos descrever aqui junto comigo como é que você ia ver realmente esse achado. Então, nota-se na região anexial, imagem de parede irregular e conteúdo, eu, aqui a meu ver, estou entendendo como conteúdo de baixa ecogenicidade. Mas, vamos supor aqui que a gente ficou na dúvida, eu e você. Você achou que era anecoico, eu achei que era baixa ecogenicidade, ou sei lá, alguém achou que era vidro fosco. Vamos lembrar aqui de uma coisa? Lembrando que o tipo de conteúdo, ele não muda a classificação de risco dele. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, de acordo com o meu ver, pensar, não, eu vou aqui descrever, né? Imagem na região anexial, de parede irregular, conteúdo de baixa ecogenicidade, com presença de septos completos, determinando 4 loculações e componente sólido com mais de 3 papilas, sendo a maior medindo tanto, portanto, portanto. Perfeito. E a conclusão no laudo aqui seria o quê? Cisto multilocular sólido. Vamos aqui para o último tipo de classificação que o IOTA nos dá, que é o último tipo de classificação que a gente vai aprender, porque essas classificações são as classificações do IOTA que você vai colocar lá na sua conclusão do seu laudo. Quando é que eu vou definir, né, esse tumor, essa imagem anexial como imagem sólida? É quando o componente sólido, ele corresponde aí, é quando 80% ou mais da lesão, ela é sólida. Note aqui, por exemplo, que nessa lesão aqui eu tenho uma área cística. Mas se eu observar, 80% ou mais dessa lesão, ela é de área sólida. E aqui tem uma coisa muito importante também, que o IOTA ele coloca como uma observação, que áreas hiperecogênicas, porque a gente pode encontrar, por exemplo, uma área hipoecogênica, isoecogênica, aqui nos tumores ovarianos, mas a gente não pode confundir isso com aquelas áreas hiperecogênicas e avasculares dos cistos dermoides, que são ali os teratomas, né? Que isso não é considerado componente sólido. Quando eu tenho aquela imagem, a gente já falou sobre isso em aulas passadas, nós temos a obrigação de saber diferenciar o que é o hiperecogênico de um teratoma do que é hipoecogênico ou isoecogênico de um tumor de ovário não teratoma, certo? Então, ele faz aqui essa observação, né, até coloquei aqui, áreas hiperecogênicas e avasculares dos cistos dermoides não são considerados componentes sólidos. E se a gente fosse descrever essa imagem, como é que eu descreveria? Nota-se na região anexial direita, imagem de contorno
irregular, e aí você lembra que a gente falou lá no comecinho da aula, da parede, quando eu tenho uma lesão sólida, eu vou levar em consideração contorno externo, então imagem de contorno irregular com área sólida, isoecóica, que não produz sombra acústica posterior, isso é importante porque eu estou descartando ali aquela possibilidade realmente de teratoma, vascularizada, medindo tanto, por tanto, por tanto. Então, a gente aprendeu um pouco sobre a classificação IOTA, e lembra que a gente falou que a gente, no comecinho da aula, dos descritores, né, da ultrassonografia, que a gente ia avaliar a parede, a gente ia avaliar o conteúdo, a presença de septos, de projeção sólidas e a vascularização. Aqui, quando a gente vai avaliar a vascularização, apesar dessa vascularização, ela não entrar, ela não modificar essa classificação, é sempre bom a gente ligar o Doppler e pelo menos a gente fazer uma avaliação subjetiva desse fluxo. E aí, no caso, eu ligo o meu color Doppler e eu vou avaliar ali, por exemplo, uma pontuação 1, ela vai ser dada quando nem o fluxo sanguíneo ela é encontrado dentro aqui da lesão. Eu dou uma pontuação 2 quando apenas um fluxo mínimo, ele pode ser detectado. Dou uma pontuação 3 quando é um fluxo moderado, né, que está presente aqui na lesão, e uma pontuação 4 quando eu tenho uma massa anexial que parece aí altamente vascularizada. Perfeito. Finalizando esses pontos, a gente vai chegar aqui em alguns pontos importantes desse trabalho. Quando a gente dá aquelas classificações, né, que a gente viu, que são as classificações de unilocular cístico, multilocular cístico, unilocular sólido, multilocular sólido e sólido, isso daqui, ele infere ali também um risco de malignidade. Então, quando você coloca isso no seu laudo, e é interessante que você finalize, conclua o seu laudo com essa classificação, porque o médico que vai receber, ele vai inferir dali o risco de malignidade dessa lesão. E aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, quando eu li esse trabalho a primeira vez, né? Quando eu li o trabalho a primeira vez e eu vi que o cisto classificado como unilocular cístico, ele tinha um risco de malignidade aí de 1%, isso me chamou a atenção. Por quê? Porque a gente sabe que é nosso dia a dia, a gente vê presenças de císticas no ovário, né, unilocular, e aí a gente libera laudo isso aí sempre. E aí, como assim? Eu pensei, mas como assim? Será que isso daí tem esse risco de malignidade? E aí eu fui reler esse estudo para poder entender. E aqui tem uma observação muito importante. Como critério de primeira coisa, né, que a gente tem que entender, que o IOTA, são feitos, né, esses estudos são feitos em centros oncológicos, tá? O primeiro ponto é isso daí. E um outro ponto é que o critério de inclusão, para que esse cisto unilocular, ele tenha esse risco de malignidade, é quando ele é um cisto unilocular persistente. Anota aí. E no estudo do IOTA, foi no mínimo mais de 3 meses. Mas o que a gente vê, né, no nosso dia a dia? 3 meses é muito pouco. Mas no nosso dia a dia, a gente vê o quê? Que essas imagens uniloculares císticas são, muitas vezes, cistos funcionais. E os cistos funcionais desaparecem. Acabou que eles classificaram aqui porque 3 meses de estudo 3 meses é muito pouco, realmente, para um cisto unilocular. E olhe que no estudo do IOTA, eles ainda operaram, das pessoas que eles operaram, 77 casos que eram cistos funcionais. Então, o que eu quero falar? Quando você estiver diante, né, quando você se deparar com um cisto unilocular, o risco de malignidade, ele é desprezível, coloque na sua cabeça, ele é desprezível. Ele é muito menor aí que 1%, tá? Porém, quando essa imagem ela é persistente, o risco de malignidade, ele não é zero. A gente tem que pensar isso, tá certo? Ele não é zero. Ele vai ser baixo, mas ele não é zero. E aqui também eu quero frisar, né, como a gente falou já, que a gente tem um ponto importante que é utilize os descritores para a gente descrever as lesões. Utilize os descritores e a classificação do IOTA na conclusão do seu exame, né, coloque a própria classificação, porque de certa forma essa classificação já vai te trazer ali um risco, né, de malignidade. E sabe por que isso é muito importante? Porque, por exemplo, quando eu tenho, esses riscos, sabe qual é o mais importante disso? É o fator prognóstico. Você sabe qual é o fator prognóstico mais importante de um tumor ovariano? É quem vai fazer a primeira cirurgia. A gente já sabe que mulheres que são operadas por médicos com formações oncológicas, elas vivem em média 2 anos mais do que mulheres que foram operadas por médicos sem formação oncológica. Então, eu preciso realmente trazer esse risco de malignidade para poder a gente conseguir, né, orientar, e o médico que vai estar fazendo a assistência a essa paciente, conseguir orientar com o melhor profissional possível que essa paciente. Se ela tem, por exemplo, né, se é uma paciente jovem,
de 20 anos, por exemplo, né? Na menacme, que é no período menstrual dela, e eu vejo ali um tumor sólido que produz sombra, não tem ascite, tem contorno irregular, isso vai ser câncer? Provavelmente não. Então, provavelmente, às vezes, um colega que não tem experiência oncológica vai operar. Agora, por exemplo, eu te digo que a gente achou uma imagem de uma senhora de 66 anos, com um tumor ali que é multivascularizado, que ela tem ascite, é diferente esse risco, não é? Claro que sim. Ela tem muito mais chance ali de ser realmente ali um câncer. Então, o ideal é que essa paciente, ela seja conduzida por um profissional que ela tenha realmente, que ele tenha realmente essa expertise. Por quê? Porque vai impactar diretamente no fator prognóstico dessa mulher. Uma coisa também muito importante, que eu tenho certeza que você vai encontrar no seu dia a dia, quando a paciente levar laudos aí anteriores, dos que ela já fez, é cisto complexo. Pelo amor de Deus, não descreva no seu laudo, não utilize a nomenclatura cisto complexo. Porque, por exemplo, se vem descrito cisto complexo, isso é o que para você? Não me diz nada, tá bom? Então, assim, vamos evitar esse tipo de léxico, porque a gente aprendeu agora qual o léxico que a gente deveria realmente utilizar. Outra coisa importante também é que você sempre correlacione a imagem anexial com a história clínica e com a fase de ciclo, com a fase do ciclo menstrual também da sua paciente. E aqui, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui as 5 regras simples do IOTA, né, que a gente tem alguns critérios, né, cinco critérios de benignidade e 5 critérios ali de malignidade. Isso serve mais para quê? Só para poder eu conseguir realmente pensar, será que essa paciente, a gente está diante realmente de uma paciente que tem um risco desse tumor ele ser benigno, ou que ele tem um risco desse tumor ele ser maligno? Então, essas regras simples, elas funcionam muito bem aí nesses casos, para a gente poder raciocinar. Como os critérios de benignidade, eu tenho o quê? Presença de cisto unilocular, presença do componente sólido com diâmetro máximo, né, a papila com diâmetro máximo ali de 7 milímetros, né, menor do que 7 milímetros, até 6 milímetros, presença de sombra acústica, quando eu tenho cisto multilocular com paredes lisas, desde que o diâmetro, né, que o maior diâmetro dele aí seja menor do que 100 milímetros, e quando eu tenho ausência de Doppler, quando eu tenho ausência aí de fluxo, quando eu ligo aí o Doppler. Quando eu estou diante desses achados, eu tenho muito mais possibilidade dessa paciente, ela realmente, a gente está diante aí de uma lesão benigna. Agora, por exemplo, que critérios, né, professor, eu posso pensar assim para saber se estou diante de uma lesão maligna? Quando eu tenho, por exemplo, um tumor sólido com paredes irregulares, quando eu tenho a presença de ascite, quando eu tenho 4 ou mais projeções papilares, quando eu tenho um tumor multilocular sólido, com contornos irregulares, e um diâmetro maior do que 100 milímetros, e eu também tenho uma vascularização interna iodúplia. Basta um critério, certo, de malignidade, para que eu pense realmente que essa lesão é uma lesão maligna, ok? Perfeito. Então, eu espero que você tenha entendido a respeito um pouquinho mais aí sobre o IOTA, que você coloque em prática aí no seu dia a dia também, e eu te aguardo aí nas próximas aulas. Tchau, tchau.